Olá! Na aula de hoje nós vamos dar início aos estudos dos processos de gestão de pessoas. Vamos começar com o recrutamento, que faz parte do processo de agregar pessoas. Então vamos lá? Antes da gente começar a falar do recrutamento, é importante que a gente entenda os conceitos de mercado de trabalho e também de mercado de recursos humanos. A gente entender a diferença entre eles. O mercado de trabalho, segundo lição da professora Andréa Ribas, é composto pelas ofertas de trabalho oferecidas pelas diversas organizações. Então, o mercado de trabalho, ele é composto pelas vagas de emprego. E continua a professora Andréa dizendo que a quantidade de vagas oferecidas interfere diretamente na forma como o processo seletivo será desenvolvido, uma vez que o mercado de trabalho pode estar em oferta ou então em procura. E é no mercado de trabalho que vai ocorrer o quê? As transações, as negociações e também os relacionamentos. Então, o mercado de trabalho, ele é o quê? Ele é dinâmico. E é porque ele está em constante mudança e em constante transformação. Então, quando a gente falar de mercado de trabalho, a gente vai lembrar sempre das vagas de emprego que estão disponíveis no mercado. Quando a gente vem e fala de mercado de RH, a professora Andréa Ribas diz que esse mercado de RH é composto pelo conjunto de pessoas aptas a trabalharem, as quais estejam disponíveis para participarem, então, dos processos seletivos. Então, o mercado de RH nada mais é do que o mercado de candidatos. E aí a gente vai ver a primeira diferença, né? O mercado de trabalho relacionado às vagas de emprego, então ele vai mostrar tanto as vagas de emprego que estão disponíveis, como também as vagas ocupadas, né? Então o mercado de trabalho, ele traz uma fotografia de como está a dinâmica das vagas de emprego. Então, mercado de trabalho, vagas de emprego. Quando a gente fala de mercado de RH, é o mercado dos candidatos, né? Então, são os profissionais que estão disponíveis no mercado de trabalho ou aqueles profissionais que estão realmente trabalhando. Então, é um retrato também de como está o mercado de profissionais, né? Então, se existem mais profissionais disponíveis no mercado, na área de tecnologia ou na própria área de recursos humanos ou numa área de contabilidade. Então, é importante a gente saber essa distinção do que é o mercado de trabalho, lembrando sempre, é o mercado que vai trazer o retrato das vagas de emprego, e o mercado de recursos humanos que vai trazer para a gente o retrato dos profissionais que estão disponíveis ou os profissionais que estão trabalhando. Voltando aqui para os nossos conceitos, né, a gente viu que o mercado de trabalho ele é dinâmico e o mercado de RH também não poderia ser diferente, ele é dinâmico também. E essa dinâmica toda, ela está relacionada à forte mobilidade. Essa mobilidade que pode acontecer quando há troca dos empregos, então a rotatividade das pessoas e essa troca, então a gente vai botar aqui a troca que pode acontecer por admissão ou então por
demissão. Então, enquanto o dinamismo do mercado de trabalho ele acontece em relação às mudanças e às transformações econômicas, políticas, sociais, o mercado de RH ele é dinâmico porque existe uma forte mobilidade relacionada aí à troca de empregos com admissões e demissões. Então, alta rotatividade acaba gerando aí uma dinâmica maior também no mercado de RH. Entendido, né, essa diferença entre mercado de trabalho e mercado de RH, a gente entra no próprio conceito de recrutamento, que nós vamos ver aqui no próximo slide. Temos aqui dois conceitos do Chiavenato. Esse primeiro conceito aqui é um conceito mais macro, um conceito mais amplo do que é o recrutamento em si, né? Esse recrutamento que faz parte do processo de agregar pessoas e que vai dizer o seguinte, que recrutamento é o conjunto de políticas e ações destinadas a atrair e agregar talentos à organização para dotá-la então das competências necessárias ao seu sucesso. Então a gente vê que é uma definição realmente mais macro, mais ampla e que descreve aqui o processo de agregar pessoas, né? Como que o recrutamento agrega, atrai e agrega pessoas, aí, talentos para as organizações. Nesse segundo conceito aqui do Chiavenato, a gente já vê que é um conceito mais operacional. Ele vai descrever, né, numa forma um pouco mais detalhada, como que vai funcionar o recrutamento. Então, o Chiavenato diz para a gente que o recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa, né, atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes para ocupar cargos na organização. É basicamente um sistema de informação pelo qual a organização ela vai divulgar e oferecer no mercado de recursos humanos as oportunidades de emprego que ela pretende, então, preencher, né, dentro da sua estrutura. Então, a organização, ela faz o quê? Ela comunica ao mercado de trabalho as vagas disponíveis na sua estrutura. Então, ela vai e mostra lá no mercado de trabalho, eu tenho tantas vagas. E essas vagas, então, vai atrair no mercado de recursos humanos aqueles profissionais que estão à procura de um emprego e até mesmo aqueles profissionais que já estão empregados, mas que por algum motivo, ou por insatisfação no emprego atual, ou porque querem novas oportunidades, e aí por N razões, estão ali, né, mesmo que trabalhando, dando uma olhada no mercado de trabalho para ver as vagas que estão disponíveis. Então a gente viu a diferença do mercado de trabalho e do mercado de RH para a gente, quando começar a ver questões com essas expressões, a gente entender do que se trata e ver que a gente estudou, né, de uma forma didática separado, mas que o mercado de trabalho e o mercado de RH estão em constante interação, né? Então, um vai alimentando aí o outro, né? O mercado de trabalho alimentando o mercado de RH e vice-versa. Então, voltando aqui no nosso conceito mais operacional, a gente vê, né, que o recrutamento, escrever aqui para vocês guardarem, ele comunica ao mercado de trabalho as vagas disponíveis. E com essa comunicação, o recrutamento visa atrair candidatos do mercado de recursos humanos.
E o recrutamento ele vai ser um sucesso se ele atraiu candidatos, né, se ele comunicou bem as vagas e conseguiu atrair candidatos no mercado de recursos humanos para participar da segunda fase, né, que é a seleção, que é o tema da nossa próxima videoaula, que também faz parte do processo de agregar pessoas. Então, a gente vai ver, quando a gente chegar na aula de seleção, essa diferença, né, do que é o recrutamento e do que é a seleção. São conceitos distintos, mas que estão interligados, porque o recrutamento ele vai alimentar o processo de seleção para que então seja escolhido ali o melhor candidato para ocupar aquela vaga disponível na organização. Tá certo? Então vamos continuar aqui, porque a gente vai ver agora os tipos de recrutamento. Nós vamos ter primeiro aqui o chamado recrutamento interno. Nessa figura aqui a gente consegue identificar exatamente o que é o recrutamento interno. A gente tem aqui, né, um esboço do que é um organograma, e esse organograma onde tem aqui as pessoas, e a gente vê a figura aqui de alguém com uma lupa olhando para dentro da organização, né, procurando alguém dentro da organização, porque o recrutamento interno nada mais é do que preencher vagas e oportunidades com os colaboradores atuais, ou seja, com aqueles colaboradores que estão dentro da organização, né? Porque muitas das vezes as pessoas que a organização precisa estão dentro da própria organização. E aí opta-se por fazer o recrutamento interno. O recrutamento interno, ele pode ser, quando acontece, né, quando a pessoa ela é recrutada dentro da organização, pode acontecer 3 situações. Pode acontecer uma promoção, que é a movimentação vertical, e movimentação vertical, por quê? Porque a pessoa passa a ocupar, então vamos colocar aqui, ó, promoção. Quando a pessoa recebe uma promoção, o que acontece? Ela vai para um cargo mais elevado. Mas esse cargo mais elevado está dentro da mesma área de atuação dela. Então, digamos que a pessoa seja um analista, um assistente administrativo, né? Tá lá desempenhando o papel dela dentro da organização, a chefia vê que ela é uma pessoa esforçada, que ela tá fazendo as atividades dela muito bem e que essa pessoa tem potencial para fazer um pouco mais e recebe então promover essa pessoa, né, do cargo de assistente administrativo para analista administrativo. A gente vê que é um cargo mais elevado, mas dentro ainda da mesma área de atuação, que é a área administrativa. Então, quando acontece um recrutamento interno, esse recrutamento interno pode levar a pessoa a receber uma promoção. E a gente tem um outro caso também aqui no nosso quadro, que é a questão da transferência, onde vai acontecer uma movimentação horizontal. Vertical aqui, né, gente? Lembrando que, só desenhar aqui o organograma direitinho. Vertical porque, vamos dizer que o assistente ele está aqui no organograma e aqui está o analista. Então, é vertical porque ele sai desse nível hierárquico aqui e sobe para o nível hierárquico imediatamente acima dele. Sai de assistente para analista. Quando a gente tem a transferência, diz que a transferência acontece por uma movimentação horizontal. Então, a transferência, a pessoa vai para um cargo de mesmo nível hierárquico.
mas o que que acontece? Ela é transferida para outra área. Então, horizontal, que é como se fosse esse rapaz aqui, ele é transferido para o mesmo setor onde trabalha esse rapaz aqui. Ou esse rapaz saiu da empresa e esse outro vem e é transferido para ocupar o lugar dele. Então, é como se fosse assim, o analista administrativo, ele sai da área administrativa e ele passa a atuar na área financeira. Então, ele deixa de ser um analista administrativo e vai ser um analista financeiro. A gente vê que o cargo continua o mesmo, ele é o quê? Analista, mas ele saiu de uma área, que é a área administrativa, e foi para a área financeira, ou seja, no mesmo nível ali hierárquico. Ele só mudou de área, então é uma movimentação horizontal no organograma da empresa. Mas também pode acontecer os dois tipos, né? Uma promoção e uma transferência. Vamos ver como é que funciona? Aqui no quadro, a transferência com promoção é uma movimentação diagonal, ou seja, o indivíduo ele foi promovido, né? Ele saiu então de um nível hierárquico e ele subiu no organograma. Só que ao subir no organograma, ele não continuou na mesma área, ele foi para uma outra área. Então, é como se fosse digamos, um analista administrativo, ele é promovido a gerente, mas ele passa a ser gerente da área financeira e não da área administrativa. Então, a gente vê que foi uma promoção, ele subiu de cargo de analista para gerente, mas em vez de continuar na mesma área, ele subiu para a área imediatamente ao lado, né? Então, por isso, é uma movimentação diagonal, né? Ele sobe aqui no nível hierárquico pelo cargo, sai de analista para gerente, mas passa para uma outra área, que é da área administrativa para a área financeira, tá? Então, se na prova não lembrar muito bem, o que é uma promoção, o que é uma transferência, lembra dessa movimentação dentro do organograma, né? Façam o desenho do organograma direitinho e comecem a imaginar ali as situações que podem acontecer, tá bom? Fica essa dica para vocês. E quando o recrutamento interno acontece, é porque essa organização ela preza por uma carreira de oportunidades. Então, a organização que costuma fazer muito um recrutamento interno, né, preencher as vagas internas com seus atuais colaboradores, é porque ela tem já desenhado uma política de um plano de carreiras. Né? Existe uma política de ascensão na carreira, né? Uma ascensão ali por oportunidades dentro da organização. Tá? Então, o recrutamento interno é isso, é o preenchimento de vagas com os atuais colaboradores. É uma movimentação interna ali de cargos dentro de uma própria área ou entre as áreas, tá certo? Então, a gente vai ver agora quais são as vantagens e as desvantagens do recrutamento interno, que é um assunto aí muito cobrado em prova também. Vamos ver aqui o quadro com essas principais vantagens e desvantagens. Vamos começar aqui pelas vantagens. O recrutamento interno ele é vantajoso porque acontece um melhor aproveitamento do potencial humano da organização. Então, as pessoas, né, os colaboradores ali da organização, eles se sentem valorizados. E com isso a gente tem uma outra vantagem, que é a motivação e o encorajamento desses colaboradores pelo desenvolvimento profissional. Então, se o colaborador ele sabe que ele tem a oportunidade de crescer na carreira dentro da organização, ele pode sair de assistente para analista. Aí tem organizações que tem, né, analista júnior, pleno, sênior, e aí vai subindo na hierarquia da organização. O que esse colaborador vai fazer? Se ele se identifica, lógico, com a empresa onde ele trabalha, ele vai se sentir motivado e encorajado para fazer cursos de especialização, conseguir as famosas certificações, se qualificar profissionalmente para poder mostrar
o que ele tem de melhor como profissional e ascender na carreira dentro da organização. Então, essa é uma grande vantagem do recrutamento interno, essa motivação do colaborador. Seguindo aqui, o recrutamento interno incentiva a permanência e a fidelidade, né? Por esses dois motivos até que a gente já falou, né? O colaborador, ele se sente valorizado, então ele quer permanecer dentro da organização, ele não corre aí por fora procurando outros empregos para poder sair daquela organização de qualquer forma. Recrutamento interno é ideal para ambientes que sejam estáveis, então organizações mais estáveis, elas podem fazer o recrutamento interno sem problema nenhum. Não requer o recrutamento interno uma socialização organizacional. E o que é essa socialização organizacional? É aquela pessoa que chega, né? O chamado onboarding, está muito em voga isso ultimamente. O colaborador novo que chega na empresa, ele precisa ser recepcionado, ele precisa ser apresentado à organização e aos demais colegas de trabalho. Quando acontece o recrutamento interno, todo mundo já se conhece, todo mundo já conhece a organização. Então não há necessidade de perder, né? Não vamos nem perder tempo, mas gastar um tempo com essa socialização organizacional. Então isso é uma vantagem do recrutamento interno. E aqui também a gente vai ter a probabilidade de uma melhor seleção, porque os colaboradores já são conhecidos da organização. Então, a probabilidade de acertar, né, na movimentação daquele funcionário dentro da própria área dele ou para uma outra área vai ser muito mais, a probabilidade disso acontecer com sucesso é muito maior, né, do que chegar uma pessoa de fora e não se adaptar ali à organização como um todo, à sua cultura e às atividades desenvolvidas. Tá? Então, outra vantagem muito importante do recrutamento interno. E, por fim, nós vamos ter a questão do baixo custo, porque não há custo com empresas de recrutamento, com entrevistas, né? Não com entrevistas, porque as entrevistas são da próxima aula, quando a gente falar de seleção, mas com divulgação de vagas, então não precisa disso. Né, o recrutamento interno, ele tem um baixo custo. Vimos as vantagens, agora a gente vai ver aí as desvantagens, né? Qual é o lado aí não muito bom de quando a organização opta pelo recrutamento interno. O recrutamento interno pode bloquear a entrada de novas ideias e experiências. Por quê? Porque não há uma renovação do quadro de funcionários da organização, né? São as mesmas pessoas, apenas atuando em áreas diferentes ou em cargos mais elevados do que aquele que ela ocupava anteriormente. Então isso não traz, né, o recrutamento interno não traz um oxigênio aí novo para a organização, tá? Essa é uma primeira desvantagem. Vamos ver outra, que é favorecer a rotina atual. Então, também não vai trazer inovação. Então, sem inovação, quando acontece o recrutamento interno. O recrutamento interno mantém o patrimônio humano quase inalterado, então são poucas, acontece pouca chegada aí de pessoas novas. É ideal para empresas mais burocratizadas e mecanísticas, né, ou mecanicistas, caso queiram, porque as empresas mais burocratizadas e mecanísticas, elas não exigem inovação, flexibilidade. Então, o recrutamento interno é de pessoas já conhecidas e isso acaba sendo melhor quando a burocracia ela é maior dentro da organização. Uma desvantagem é porque mantém e conserva a cultura, então não há a chamada oxigenação da cultura, não há uma modernização da cultura. E a desvantagem é porque o sistema
fechado de reciclagem contínua. Então, não existe, na verdade, existe a reciclagem, né? Os colaboradores podem se reciclar, mas é um sistema fechado, né? Não entram ideias novas de outras pessoas, novas experiências, né? Os colaboradores, eles podem trazer ideias de cursos que eles fazem, né, um conhecimento novo, mas não trazem experiências de vida e experiências profissionais novas. Então aqui a gente viu as principais vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Outras existem, né, mas essa daqui que nós trouxemos são as mais cobradas nas provas. E agora a gente vai ver quais são as técnicas que as organizações podem utilizar para fazer o recrutamento interno. Temos como técnica a comunicação das vagas existentes, então isso é importante no recrutamento interno porque a organização, os colaboradores internos precisam saber as vagas que existem aí em aberto e essa comunicação geralmente é feita aí pela intranet. A gente encontra ainda alguns livros, né, de gestão de pessoas que falam de avisos em quadro de avisos, né, folhetos, vagas anunciadas em murais. A gente sabe que hoje em dia isso é praticamente inexistente, né? São pouquíssimas as organizações que ainda fazem a divulgação das suas vagas dessa forma. A grande maioria, né, ou pelo menos aquelas que já estão mais usando mais, as organizações que estão usando mais a tecnologia já têm a sua própria intranet, né, o seu portal do colaborador, onde tudo ali que é interessante que o colaborador saiba, inclusive as vagas existentes dentro da organização são disponibilizadas então na chamada intranet, que é esse canal de comunicação interno da organização. Uma outra técnica que nós vamos ter é a comunicação interna entre as lideranças, identificação de colaboradores com o perfil desejado. Então, é aquele bate-papo, aquela conversa entre os gestores, né? O gestor da área de RH conversando com o gestor da área financeira, da área de marketing, conversando sobre os seus subordinados. E ali vai se conhecendo o perfil das pessoas que fazem parte das equipes. E ali pode ser que surja uma ideia de um remanejamento, de uma transferência, de uma promoção. Então, a comunicação interna entre as lideranças também é uma técnica de recrutamento interno. E aqui, por último, a gente vai ter uma outra técnica que é o chamado banco de talentos, onde é consultada aí informações sobre os talentos internos. Temos a comunicação interna entre as lideranças, mas também existe o chamado banco de talentos, onde fica ali guardado tudo sobre o perfil daquele colaborador, né? A formação educacional dele, as experiências profissionais anteriores. É como se todas as informações do currículo dele tivesse ali dentro daquele banco de talentos, e geralmente esses bancos de talentos são formados pelos currículos, né? Ficam os currículos ali disponíveis, conforme os colaboradores vão se atualizando profissionalmente, com cursos, certificações, eles vão atualizando os dados ali, e é bom que atualizem para que o perfil dele esteja sempre recente, e aí alguém ali interessado em ocupar alguma vaga pode ir até esse banco de talento da organização e então preencher, então identificar quem tem o perfil ideal para preencher aquela vaga que está disponível na área dele. Tá? Então aqui a gente viu essas 3 técnicas de recrutamento interno. No próximo bloco nós vamos falar sobre recrutamento externo, né? Nós vamos dar uma parada aqui e no próximo bloco a gente fala sobre o recrutamento externo, que é um outro tipo de recrutamento, o recrutamento misto, e vamos fazer aí algumas questões de prova. Até lá!